gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, queridos alunos da GWA. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa e estudando. Para direcionar nossos estudos, nós vamos entender hoje um pouco sobre contabilidade de custo. Nós iremos direcionar o nosso estudo de hoje para a turma do segundo ano em administração de empresa. E temos como objetivo nessa aula hoje identificar a terminologia específica da contabilidade de custo. Porém, já estudamos em outra disciplina a terminologia de contabilidade, já entendemos esse termo. Porém, vamos aqui relembrar e vamos fazer a especificação dele em relação a, de fato, a contabilidade em relação aos seus custos. Vamos também entender o contexto em que essa contabilidade de custo surgiu, a forma que aconteceu, que foi se definindo, a relevância que ela veio tendo diante a sua definição, diante o seu surgimento, diante as informações que foram sendo geradas com o seu surgimento para as organizações. E vamos começar com o conceito de contabilidade, vamos relembrar que é uma ciência social que estuda a riqueza patrimonial individualizada sobre os aspectos quantitativos e qualitativos. Vou fazer uma pontuação aqui para que vocês possam anotar o significado de quantitativo e qualitativo, para que a gente possa entender todo o contexto. O que significa quantitativo? Quantitativo são informações que são coletadas de fatos concretos, certo? Número, quando eu falo de numeração, quando eu falo de quantidade, quando eu falo de soma, então tudo que se soma, que se multiplica, que eu tenho como ter, de fato, um número concreto em relação àquele aspecto. O que significa qualitativo? Qualitativo já são as informações que são coletadas, que elas não buscam, buscam não só medir, mas elas descrevem, elas passam a descrever esses aspectos usando impressões, usando opiniões, usando pontos de vista. Então, ela é menos estruturada e ela busca se aprofundar em um termo, assim, para se obter informações sobre... E essas informações, elas vão... O que esses aspectos vão trazer de qualidade para a minha organização? Além das informações, são motivações, ideias, atitudes. Então, esses aspectos qualitativos, eles vão me dar essas motivações e vão me fazer ter atitudes. Então, esses objetivos vão gerando essas informações e vão explicando os fenômenos patrimoniais que possibilitam o controle, o planejamento e a tomada de decisão. Esse controle, essa geração de informação, ela vai me ajudar nesse planejamento, justamente como a qualidade, como esses aspectos qualitativos me traz, porque aspecto qualitativo, ele me dá uma liberação para investigar, principalmente fatos passados. Para quê? Para que esses fatos passados, eles possam me possibilitar informação para o presente e, consequentemente, para o futuro. Então, é o que, de fato, esses números, né, que é bem expressivo quando eu falo de quantitativo, é algo bem concreto, numérico. Então, esses atos, né, e fatos quantitativos, eles vão me gerar uma melhor qualidade dentro da organização. Então, tudo isso serve para os diversos usuários. Quando eu falo diversos usuários, eu posso aqui estar falando de
pessoas física e pessoas jurídica. Então, esses atos, ele vem explicar esse fenômeno patrimonial e ele vem controlar, ele vem planejar, né? Como a gente vê aqui, ele me dá essa possibilidade de controle, ele me dá essa possibilidade de planejamento para que eu possa aí avaliar e buscar investigação de onde eu estive, onde eu estou e para onde eu desejo estar. Então, para que, de fato, eu não fique perdido no tempo e que eu possa, de fato, usar esses atos para uma prosperidade. E assim a minha organização, ou eu como pessoa física, vou ter uma prosperidade diante os meus atos, diante a minha entidade, né, diante a sociedade. Então, é quando eu busco, através desse estudo, a contabilidade, então, me fornece isso, esse estudo, e ela vai me fornecer toda essa geração de informação para que, de fato, eu tenha, então, aí uma prosperidade nos negócios. Então, contabilidade é uma ciência social que ela estuda a prática, né, as funções de orientar e de controlar esses registros relativos a essa administração econômica, né? Então, ela vai ter aí, de fato, esse objetivo de contabilidade, que é o patrimônio da entidade econômica administrativa. E aí, relembro aqui também, né, o termo patrimônio. Também já estudamos o significado de patrimônio, mas relembro aqui o significado. Então, qual é a variação, né, que esse patrimônio tem? E ele usa justamente essa informação para essas variações, porque patrimônio é um conjunto de bens, de direito e obrigações que são vinculadas a essas entidades econômicas e administrativas. Então, ela pode ser apresentada de 3 formas: ativo, passivo e patrimônio líquido. E aí, sabendo, então, que são esse conjunto de bens e de direitos, e quando eu falo que é um conjunto de bens e direitos e obrigações, eu não estou vinculando, aqui nós estamos vinculando a entidades econômicas e administrativas, mas eu também posso estar vinculando à pessoa física. Por isso que o significado, o conceito de fato de patrimônio, é esse conjunto de bens, direito e obrigação de uma pessoa avaliada em moeda, né? Então, avaliada em moeda, no caso, a pessoa física, o que de fato ela tem, e vinculada às entidades econômicas administrativas, né? O que a organização também vai ter de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, destine-se à contabilidade como essa ciência que estuda e que orienta, e dentro as informações, né, que nós destacamos, existem 2 tipos de natureza: a natureza econômica e financeira. A natureza econômica, como a gente acabou de ver em relação ao patrimônio, ela compreende principalmente os fluxos de receita e despesa, que foi o que a gente viu o significado de patrimônio, por isso que é importante sabermos o conceito de patrimônio. Vamos ver muito nessa disciplina. Então, o patrimônio, por ser esse conjunto de bens, direito e obrigação, eu passo a entender que essas informações se destacam de 2 tipos de natureza: essa natureza econômica e a natureza financeira, certo? O que é que significa e o que é que compreende as naturezas econômicas? Ela compreende principalmente os fluxos de receita e despesa. E o que são esse fluxo de despesa e receita? É justamente o ativo e o passivo que nós encontramos dentro do patrimônio. O que são esse ativo e esse passivo, que é justamente a receita e a despesa? É o que gera o lucro ou o que não gera o lucro, gerando assim um prejuízo. Então, quando eu falo de receita e despesa, eu falo do ativo e do passivo que passa a me gerar um lucro ou um prejuízo. E é diante todo esse ato contábil que eu vou conseguir ter uma variação no meu patrimônio líquido. É o resultado dessa geração de receita e despesa que vai variar, que vai me dar uma variação no meu patrimônio líquido. E quando eu falo das naturezas
financeira, eu já falo do fluxo de fato, fluxo de caixa e do capital de giro. Então, nós temos duas informações aqui importantes para que a gente possa, de fato, compreender a contabilidade. Então, a contabilidade, ela tem essas funções de registrar, de organizar, de demonstrar, de analisar, de acompanhar e mensurar. E quando eu falo mensurar acréscimos e decréscimos, é justamente esse fluxo de caixa, onde eu vou mensurar o meu ativo e o meu passivo, para que eu possa, de fato, avaliar o patrimônio líquido da organização. Então, esse conceito não restringe a ação da contabilidade na medida que discorre sobre a necessidade de suprir essas expectativas informativas dos usuários. Porém, quando nós citamos aqui que há atos, né, quantitativos e qualitativos, e quando eu percebo que esses atos quantitativos é essa questão de registrar, é o que eu vou demonstrar, é o que eu vou analisar, eu começo a perceber estudos, formas, né, de conhecimento diferente. Isto é, eu vou ter uma correlação existente com a ciência contábil, com outras ciências, com estudos de outras áreas de conhecimento. Então, assim, eu vou perceber que eu tenho aí, de repente, um encontro da ciência contábil com a ciência da filosofia, da arte, porque eu vou buscar um desenvolvimento, né, de um pensamento holístico para que possa ser... para que, de fato, eu possa ter comportamentos e atitudes diante aquele estudo. E isso eu passo a ter uma organização, eu passo a acompanhar, eu passo a analisar, né, diante a mensuração que foi feita, diante justamente aquela investigação dos atos quantitativos, daquela coleta de informação que eu tive concreta, para que, de fato, aí eu possa me organizar e para que, de fato, a contabilidade de custo de uma organização, ela possa agir com mais facilidade. Então, aqui é mensurar, né, o acréscimo e o decréscimo dos investimentos iniciais alocados, para que, de fato, eu possa me reorganizar, me planejar diante essa busca de uma qualidade para a organização. Esse é o foco principal desse estudo qualitativo, é para que a minha organização possa ter uma qualidade. E quando eu falo desses fenômenos patrimoniais, financeiros e econômicos, é todo esse estudo que a gente fez do ativo, do passivo, do que a minha organização tem de quantitativo, que ela tem de qualitativo, para que, de fato, eu possa ter um fluxo de caixa, para que, de fato, eu possa ter aí uma mensuração do meu patrimônio líquido. E para facilitar esse estudo contábil, a contabilidade, ela se ramifica em um conjunto, né, que é um conjunto que se ramifica em partes menores. Então, esse conjunto, ele tem partes que se desdobram da ciência contábil. E aí, ela tem vamos dizer, esse objetivo de compreender melhor a organização, né, mas sem esquecer a visão global que a ciência contábil tem. Porém, nós já percebemos aqui que nós estamos, né, sendo avaliado aqui por uma ramificação. O nosso objetivo hoje é a contabilidade de custo, é entender a contabilidade de custo. Então, ela se ramifica dentro dessa ciência contábil. A gente percebe que existe a contabilidade agrícola, a contabilidade gerencial, a social, a comercial e várias outras. Isso vai depender muito de um ponto importante, que é as determinantes. Então, é todo o envolvimento das atividades que são desenvolvidas pela organização, as políticas que são adotadas, os interesses, né, dos usuários, aqueles que fazem os usuários internos e externos, as normas que ali existem dentro da organização, as políticas que são adotadas, os interesses, né, dos usuários, e esses interesses, eles vão gerar essas normas governamentais,
né? Eles vão gerar ações sociais que vão existir dentro da organização, regras. Então, são todas essas determinantes que vão disseminar aí qual é a contabilidade, qual é o tipo de contabilidade que nós vamos direcionar dentro da organização. Então, a ciência contábil é importante sabermos que a ciência contábil é una, porém, ela é dividida em diversas especialidades, né, em diversas partes, e assim a gente não pode esquecer, né, de quando falamos aí, principalmente dessa contabilidade de custo, que foi quando a gente já avaliou que ela vem aí de encontro a esse patrimônio, ao estudo do patrimônio da organização. E como a gente sabe que toda organização, ela faz parte de um sistema, toda organização, ela tem um sistema para informar o seu acontecimento. Então, aqui nós vemos um sistema de informação contábil. E esse sistema, como já vimos em sala de aula, um sistema, ele é todo o processo do que entra na organização, é todo o processo de um ambiente, né, da informação que é gerada, que ela entra como entrada, e aí ela passa por um processamento, e esse processamento tem uma saída, ele gera um resultado. Então, aqui nós vamos ver um modelo que vocês vão poder acompanhar no livro, na apostila de vocês, que é o sistema de faturamento. Né? Aqui é o caixa de entrada, né? Então, são todos os dados que são coletados dentro desse sistema de informação contábil. Então, tem sistema de faturamento, sistema de contas a receber, sistemas de conta a pagar, sistemas de pessoas, sistema de controle de estoque, sistema de acionista, de contas bancárias, orçamentária, patrimonial, de compra, de contabilidade, de desconto bancário, de custo, sistema de emissão de livros obrigatórios, né, sistema de controle de crédito, débitos e outros. Então, tudo isso aqui são informações que são geradas, né, e elas são transformadas como uma estratégia dentro desse ambiente organizacional, ao qual ele vai me gerar uma contabilidade financeira. E assim, eu vou poder acompanhar essa contabilidade de custo para que eu possa ter os relatórios contábeis. Então, a contabilidade geral, ela engloba todos os atos que são ocorridos na entidade e prepara informações tanto para o âmbito interno como para o âmbito externo, né? Porém, para atender essa legislação comercial, a empresa, ela adota o seu sistema, como a gente viu o modelo anterior. Então, ela adota para que ela possa ocasionar, né, e para que ela possa ter aí o acontecimento do seu exercício e ela possa, dentro da sua necessidade, se ajustar, né, dentro do que ela tem como custo de produto, né, de acordo com o procedimento ali que ela vai absorver. Então, a contabilidade de custo, ela centra sua atenção no estudo da composição e no cálculo do custo. Como a gente viu, ela tem esse objetivo dentro desse sistema, para que possa gerar esse exercício de ajustes necessário diante o seu estoque, diante o custo dos produtos, o custo de produção, de acordo com o que ela vai precisar para absorver para o andamento da sua organização. Então, por isso que centra a sua atenção no estudo da composição e do cálculo, né, dos custos, observa os resultados, do que se tem de um processo produtivo. Então, a contabilidade de custo, ela tem como característica principal, né, o caráter interno. Então, é muito interno a contabilidade de custo, de fato, nos seus cálculos, né, nos seus atos concretos numéricos, para que ela possa gerar algo qualitativo, né, para que ela possa gerar aí, dentro do que a gente viu, possa me possibilitar uma investigação
dos fatos passados, e assim eu vou estudar os fatos passados, então tudo que é passado também vai me servir para que eu possa estudar aqueles atos numéricos, concretos que eu tenho, e diante daqueles fatos passados, eu posso ali gerar uma informação para um tipo de situação importante que a minha organização precisa ter como compreensão. Então, é como um aspecto psicológico, por isso que a gente fala aí de outros estudos, de outra ciência envolvendo, ter essa correlação com a contabilidade, porque são aspectos psicológicos que são importantes para essa compreensão, para que, de fato, eu possa ter uma prosperidade nos negócios da entidade, né, da organização, ou como pessoa física. Para que a gente possa atingir o objetivo da aula, a gente também precisa, e depois de entendido toda a terminologia de contabilidade e contabilidade de custo, nós vamos ver como foi esse histórico da contabilidade de custo, como que a contabilidade de custo, ela veio surgindo, né? Então, ela surgiu com o aparecimento das primeiras sociedades, né? Mesmo de forma rudimentar. Então, no início, essa sociedade, esses primeiros, né? As primeiras pessoas que fizeram parte da sociedade, eles precisaram contabilizar, eles precisaram pensar, né? E também gerar esses atos concretos, numéricos, em relação à quantidade. Então, como um sistema de registro das relações econômicas, eles precisavam ter, por quê? Porque eles já tinham uma forma, né, mesmo rudimentar, mas eles já tinham essa forma, que era a forma muito simples, inicialmente, né, muito simples, mas que foi através dessa evolução dessa atividade econômica que se houve no início da sociedade, que veio aí as atividades econômicas, elas veio se desdobrando, veio se multiplicando, né, diante as contas necessárias. Então, ela veio através da troca, né, que a gente conhece e vai já ver aqui o significado. Então, o autor Santos, 2017, ele afirma que a contabilidade é um sistema de contas compostas por normas, regras, né, e princípios para acumulação, geração e análise de dados que se destina a atender a necessidade interna e externa de uma empresa. E a gente viu isso bem nos conceitos iniciais, quando ele falou muito bem de qualidade e quantidade, e qual o objetivo de cada uma dentro da geração da contabilidade daqueles atos administrativos, né, em relação ao seu patrimônio, em relação ao seu financeiro e ao econômico da organização. Então, ele vem citar aqui muito bem o resumo do que a gente viu em relação aos conceitos. Então, quando ele fala que gera toda essa análise de dado, né, no que diz respeito à parte de atender a necessidade em relação à informação, então, quando eu falo de informação, eu falo de necessidade e eu lembro aí dos usuários de uma organização. Como a gente viu, a contabilidade, ela tem esse foco de atender os seus usuários, tanto internos como externos. Então, no que diz respeito à parte interna, inclui aí os administradores, né, de todos os níveis, que usualmente, né, se valem das informações mais aprofundadas e específicas acerca da entidade, né, especialmente aquelas relativas ao seu ciclo operacional, de colaboradores e executivo. E quando eu falo aí da parte externa, eu falo, né, no atendimento das necessidades dos acionistas, dos investidores, né, dos financiadores, das autoridades aí tributárias que fazem parte da organização. Então, toda organização, ela tem uma necessidade, né, ela gera essa informação, porque ela tem essa necessidade de estabelecer as suas regras e as normas que são padronizadas, e que muitas vezes elas vão depender
dos atos contábeis para que elas possam se estabelecer, né, para que elas possam se padronizar. Então, ela tem um objetivo que é conferir a qualidade da informação. Então, eu preciso gerar, de fato, uma boa qualidade, eu preciso ter veracidade, né, na coletagem daquelas informações, para que, de fato, eu possa levar essa qualidade de informação. Então, a contabilidade, ela é um ramo do conhecimento que é necessário como eficiente instrumento de controle, porque ela me dá esse controle de planejar, né, de gerir os negócios, ou que tenham finalidade lucrativa, ou que não tenham finalidade lucrativa, né, tanto para os dois ambientes, né, os ambientes internos da organização, como os ambientes externos da organização, né, então, essa auditoria é esse controle, essa conferência dessa qualidade da informação dentro de uma organização. Então, a contabilidade como ciência social aplicada, ela tem sua evolução paulatinada na medida em que a sociedade e as organizações se desenvolvem, diante, como a gente viu, que é o estudo da evolução. Então, essas organizações, elas vão se evoluindo a partir do que o homem vai se desenvolvendo, a partir da necessidade que o homem tem de aprimorar os seus conhecimentos, né? São palavras, né, são conceitos de um outro autor, que é o Martins. Então, até a Revolução Industrial, só existia a contabilidade financeira, que é o que a gente fala como contabilidade geral, né, que se desenvolvia na era do mercantilista, né? Então, estava bem estruturada para servir às empresas comerciais, para a apuração do resultado de cada período. Então, o contador verificava o montante pago por item estocado, e dessa maneira, dava aí valor às mercadorias. E tudo isso foi se modificando até mesmo porque essa necessidade de estoque também foi se modificando. Então, por isso que todo estudo, ele se modifica ao passar do tempo, por conta dessa necessidade de aprimoramento dos conhecimentos diante a geração que é, né, levada de informação. Então, a apuração do resultado era efetuada por diferenças, né, sem demandar muitos recursos e sem muita complexidade. Mas essa realidade mudou, e com o advento das indústrias, tornou-se mais complexa a função do contador, que para fazer um levantamento do balanço patrimonial, da apuração do resultado, ele tinha que se disponibilizar, né, diante os dados, para poder fazer aquela mensuração que era adequada em relação ao estoque. Então, ele passou a ter essas diferenças, porque na contabilidade financeira, ele passou a ter o custo da aquisição na empresa comercial, né, que estava agora sendo substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de produção utilizado. Então, mostra-se que a contabilidade financeira já não era mais capaz de responder essas questões relativas ao custo do processo produtivo. Então, na antiguidade, a gente via que eles faziam só aquela soma, né, de todo o estoque, mas eles passaram a ter a necessidade, para que ele pudesse ter esse controle gerencial, eles passaram a ter a necessidade dos custos daquele estoque. Do que é que eles gastavam diante a sua comercialização em relação aos seus produtos prontos, né? Como que acontecia essa transformação da matéria-prima? Os valores que eram agregados, como mão de obra, como os gastos da fabricação, materiais que sobravam daquela fabricação, daquele gasto. Então, eles passaram a ter mais essa necessidade. E aí, por isso que veio a contabilidade de custo. Então, aqui está a diferença. Quando eu falo de contabilidade financeira, contabilidade de custo e contabilidade gerencial. É uma contabilidade, a financeira, que
Ao mesmo tempo, ela envolve a gerencial, porque é todo o resultado da organização ao seu final, mas que para gerar aquele resultado final, eu preciso saber o que foi que teve como ativo e como passivo, como a gente viu, o que foi que teve de gastos e o que foi que teve de entrada, o que foi que teve de lucro e o que foi que teve de prejuízo, né? Então, aí é onde se destaca a contabilidade de custo. Então, nós vamos ver aqui um modelo de sistema de informação de contabilidade de custo. A gente já citei para vocês como que é gerado esse sistema, e aqui a gente vai ver, de fato, ele no modelo, né? O que é que vem de entrada em um modelo operacional de um sistema, o que é que vai me gerar essas informações, o que é que vai ser o processamento e o que é que eu vou ter como resultado. Então, eu tenho eventos econômicos como entrada, eu tenho aqui toda a coletagem de informação qualitativo e quantitativo, que essa abstração, né, desses fatos concretos e não concretos, eu vou ter um processamento com eles. Então, houve uma coletagem, vai haver uma classificação, vai haver uma análise, vai haver todo um gerenciamento para que, de fato, eu possa ter relatórios especiais, eu possa ter demonstrativos contábeis, para que eu possa ter orçamentos, né, para que eu possa ter relatórios de desempenho diante a minha organização. Então, eu vou gerar um resultado contábil, eu vou gerar um resultado dentro de um sistema. A gente sabe que a organização, ela é envolvida por um conjunto de sistema, e assim, eu vou passar esse meu resultado, que é o objetivo da minha organização. Ele é um resultado e é um objetivo alcançado. Então, esse meu objetivo, ele vai gerar uma outra informação para um outro usuário, servindo aí de entrada em outro evento econômico. Então, aqui é onde tudo acontece, né, onde toda essa geração da contabilidade, toda essa ciência da contabilidade vem acontecer, vem se envolver. Então, o sistema de informação contábil, ele consiste nessas partes manuais e informatizadas, né, que vêm se interrelacionar para que possa acontecer todo aquele processo que a gente viu diante de um sistema organizacional, para que ele possa gerenciar e me fornecer atos qualitativos melhores para a minha organização, para que assim eu possa aí conseguir ter um melhor desenvolvimento dentro da minha organização. Então, os autores, eles relacionam os seguintes objetivos, né, a esse sistema de informação. Fornecer informações para computar o custo de serviço, produto e outro. Então, para que aquele sistema aconteça, primeiro, gente, algo muito importante, a informação, como ela faz parte desse subsistema da contabilidade, então, ela precisa ter veracidade. Então, eu preciso ter, de fato, honestidade na coletagem dessa informação. Porque se eu não tiver essa veracidade nessa coletagem das minhas informações, eu não vou conseguir aqui ter um resultado positivo. Então, eu preciso gerar uma informação de qualidade em relação à quantidade, para que todo o sistema possa acontecer e eu possa ter bons resultados. Então, aqui eu mostro alguns desses objetivos, né, dessa importância desse sistema, certo? Que é fornecer as informações para computar o custo de serviço, produtos e outros, né? Objetos de interesse da gestão, fornecer informações para o planejamento e controle e fornecer informações diante vamos dizer assim, fornecer informações para a tomada de decisão de um sistema. Então, esses objetivos, eles estão em consonância com os objetivos da própria contabilidade de custo, né? Todo sistema, ele tem esses objetivos. Então,
ele está em consonância com, de fato, os objetivos também da contabilidade, porque a contabilidade, como eu falei, ela precisa gerar essas informações verídicas, né, com veracidade, para poder ter, de fato, um bom resultado. Então, ela ressalta a necessidade de que as informações geradas sejam úteis à administração, né, e benéficas à organização como um todo, e como o autor fala, ele afirma que a tomada de decisão bem fundamentada acerca de projetos e estratégias de negócio impõe uma interação do sistema de gestão de custos, né, e outros sistemas operacionais, conforme se demonstra na figura a seguir. Então, como todo sistema integrado, eu tenho um sistema de gestão de custo que eu preciso gerar essa informação para o sistema de produção e vice-versa, como o sistema de produção vai me gerar informação integrada para um serviço ao cliente, ao sistema de serviço ao cliente, como vice-versa, e assim sucessivamente, né? Sistema de serviço do cliente, sistema de marketing e distribuição, sistema de projeto e desenvolvimento. Então, são sistemas que são integrados em relação aos custos de uma organização. Por isso que é um sistema de gestão de custo integrado. Então, são sistemas que geram despesa, que geram custo, e que eu preciso ter essa veracidade, eu preciso ter, de fato, essa consonância em relação aos objetivos da contabilidade e aos objetivos da informação que está sendo gerada, para que, de fato, aí eu possa ter uma organização, né, com uma prosperidade diante o seu futuro. Então, é possível verificar na figura que o sistema de gestão de custos tanto recebe quanto fornece. Então, a gente viu que ambos os sistemas, eles tanto recebem informação, como eles fornecem informações, né? E assim sucessivamente. Então, a contabilidade de custo é a área da contabilidade que trata dos gastos que ocorreram na produção de bens, né, ou serviço, e tem aplicação em qualquer empresa que possua linha de produção de bens ou serviço. Então, nossa próxima aula, nós vamos conceituar essa produção de bens ou serviços. Até lá! GWA em ação.